Bom, então a gente vai começar hoje com a alegria de ter aqui com a gente a professora Magali Mendes de Menezes, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Maga é uma amiga, né? A gente compartilha já há alguns anos de trocas, de convívio. Teve uma experiência que foi muito marcante para mim e que sempre lembra como a gente é bom em errar, né? A gente erra tanto. Quando a gente fez o primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação, que foi em São Paulo, já nem me lembro, talvez 2013, a gente resolveu fazer um evento e não tinha apoio institucional nenhum, né? Não tínhamos nenhum patrocinador, nenhum financiador. Uma faculdade ligada à Igreja Católica, né, a Faculdade Paulos de Comunicação, aceitou acolher o evento, então a gente tinha um espaço para realizar, e não tinha mais nada. E o assunto foi crescendo, né, e num dado momento chegou lá no México, chegou para o Dussel, e o Dussel disse, eu vou. E aí, o que era para ser um evento muito pequeno, que a gente estava decidindo assim, vamos fazer esse ano ou vamos deixar para o ano que vem? Ah, não, vamos fazer esse ano para começar uma série de eventos. Então, era para ser um evento caseiro, né? E Dussel disse que vinha e aí virou um grande evento, no fim contou com mais de 500 pessoas. E a gente foi fechando a programação nessa condição de não ter orçamento. Então, também não dava para convidar as pessoas, dizer, olha, fulano, vem aqui falar, mas você paga a sua passagem e sua estadia, porque... E a gente foi vendo quem estava por perto, quem que já tinha uma agenda para fazer em São Paulo, a gente foi montando a programação assim. Quando chegou no final, só tinha homens na programação, não tinha sequer uma mulher. Assim, e a gente que já lidava com filosofia da libertação, que já tinha esse tipo de preocupação, né? Para mim foi um aprendizado muito grande, porque mostra como que quando a gente cochila, né, essa opressão da sociedade aparece, mesmo, né, não era uma questão de convicção de que eram os melhores, não, simplesmente a gente não cuidou disso. E aí, enfim, a gente contou muito com a insistência e o apoio de uma colega nossa, que é a Gisele Knorr, do Paraná, e a Maga falou, não, eu vou, e ela mesma custeou tudo a vinda dela e tal, e ela chegou para a gente garantir que tivesse uma representação de gênero mínima, inadequada ainda naquele momento, mas para que tivesse alguma, né? E isso foi um problema, assim, amplamente corrigido no segundo congresso, que aí foi realizado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Magali coordenando, com a Neuza Vaz coordenando, que é a autora do outro texto que eu disponibilizei para a turma, e ali já deu uma outra amplidão e uma outra cara para o evento, né? Então, só para lembrar um pouco uma história que a gente compartilha, e para apresentar um pouco a Magali, que, como eu disse, é professora. Eu não fui ver seu currículo atualizado, Maga, mas esteve ou está, não sei, na direção da Faculdade de Educação da Universidade Federal, esteve ou está presidente da Associação Intercultural Sul-Americana de Filosofia e Teologia Intercultural. Então, é alguém que lida com esses assuntos, assim, amplamente. Eu diria que é uma das grandes responsáveis, ao lado da Neuza, ao lado do Antônio Sider, de outras pessoas, uma das grandes responsáveis por tornar o pensamento do Raul Fornet Bettencourt difundido, conhecido no Brasil, né? Então, é com esse carinho que a gente queria te receber, Maga. Fique à vontade. A turma é muito interessada, muito amistosa, participativa. Agora vocês não me deixem mentir, tá? Mas é isso, a gente está entre amigos. Por favor, Magali. Ai, que lindo. Muito obrigada, assim, por essa recepção. E é dessa forma também que eu me sinto, né, entre amigos e amigas. Agradecer o convite do Daniel para a gente poder fazer uma conversa aqui. Acho que a ideia é essa, né, Daniel? Fazer uma conversa, ter
um tempinho inicial aí com algumas questões que eu vou estar trazendo, e a gente poder conversar, né? De que forma a gente se sente tocado por esse pensamento, como ele nos chega, pensar todas essas trajetórias que fizeram com que a gente se encontrasse, pensar essas buscas que são buscas de vida, buscas de conhecimento, trajetórias de buscar algum sentido, né, dentro desse campo que é tão amplo e profundo, que é a filosofia, que são as filosofias. Eu acho que essa ideia de trazer também no plural, ela é significativa para esse contexto. Mas, assim, penso que o que eu vou trazer aqui para vocês, ele é fruto de muitos encontros, porque a gente também não vai constituindo um pensamento, uma reflexão de forma solitária, né? Eu acho que, freirianamente falando, né, eu acho tão bonito isso em Freire, porque ele vai sempre trazendo isso nos livros dele, sempre trazia isso nos livros dele, o quanto os diálogos com amigos, com amigas, possibilitaram ele a constituir, né, essas reflexões que ele nos deixou e que ainda continuam ressoando de forma bastante potente, né, principalmente quando a gente pensa o Brasil hoje, né, no que se tornou esse Brasil. Então, não sou mais vice-diretora da Faculdade de Educação, não sou mais presidente da SAFT, eu acho que isso também fala de movimentos que, exercícios políticos, antes de tudo, que a gente vai fazendo, e de pensar esses espaços também como espaços de circulação, onde a gente tem aí, acho que participei desses espaços no momento, até o ano passado, né, da direção da Faculdade de Educação. Foi um momento de muita aprendizagem, porque a gente começa a entender. Eu sempre lembrava, e às vezes eu passava uma mensagem lá para o Daniel: me socorre aqui alguma dúvida, alguma questão, porque o Daniel também, né, vive isso de estar dentro de uma estrutura, e quando a gente olha para essa estrutura por dentro, né, dessa máquina toda, é um olhar assim, muito outro, né, que a gente vai constituindo desse espaço que é a universidade. Então, essas experiências me possibilitaram também isso, perceber a universidade de outras formas, de outras maneiras, e pensar os movimentos políticos também se constituindo assim, de diferentes formas, não existe um único caminho, uma única direção, né? A ASAFT, que é a Associação Sul-Americana de Filosofia e Teologia Interculturais, ela também foi parte assim de um movimento quando eu trabalhava numa instituição chamada Unilassalle, né, uma instituição lassalista que fica numa cidadezinha aqui próxima de Porto Alegre, que é Canoas. Trabalhei lá durante 10 anos, e lá é que eu conheci a Neuza Vaz, essa pessoa que se tornou uma irmã, assim, minha, e que eu agradeço muito. Eu sempre falo isso para ela. Ela não gosta muito que eu fale isso, mas aproveitar que ela não está aqui, vou repetir. A Neuza Vaz é aqueles encontros assim que a gente vai fazendo, que são impactantes, decisivos na nossa vida. E quando eu conheci a Neuza Vaz, ela era uma professora de filosofia latino-americana, de filosofia do Brasil, e uma pessoa que estava super engajada nesse movimento, participando de muitos encontros, conhecia muita gente, né, nessa Nuestra América, e que foi me trazendo para esse lugar também, foi me convidando a conhecer esse universo. Então, esse foi um divisor de águas assim, na minha vida, na minha trajetória intelectual, mas de vida também, né? Porque a gente começa a pensar o mundo de uma outra forma, né? Pensar as relações, pensar tudo isso de um outro jeito. Então, queria fazer também essa menção, porque eu acho que ela é bastante significativa. E aí foi um momento que nós organizamos um congresso de filosofia intercultural no Unilassalle, que foi em 2001,
se não me engano, acho que foi 2001, 2002, que nós organizamos o congresso lá e que tivemos a oportunidade de trazer vários pensadores latino-americanos, como Carlos Cugem, Raul Fournet Bittencourt, Ricardo Salas, a Alcira Bonija, quer dizer, foram uma série de pensadores e pensadoras que foi um momento assim muito significativo e que a gente então montou, organizou essa associação de filosofia e teologia, porque teologia na época a gente teve o apoio da Missel, né, da Alemanha, que o Raul é até hoje envolvido, Raul Fournet Bittencourt. Nós tivemos um apoio da Missel para esse congresso e para a associação. Então, só para vocês terem uma ideia, depois eu fui demitida do LaSalle, mas só para vocês terem uma ideia, eu, a Neuza, a Márcia Tiburi, a Cecília Pires, todas as mulheres que trabalhavam lá no LaSalle foram paulatinamente sendo demitidas. Mas o LaSalle, ele é uma das instituições, graças a esse apoio da Missel, que tem o maior acervo de filosofia intercultural. Então, eu fui demitida, eu fiquei com vontade um dia de noite lá assaltar a biblioteca do La Salle e pegar todos aqueles livros que, no fundo, foram... nós fomos responsáveis por trazer toda aquela literatura e hoje a gente não tem mais acesso a ela, nem sei o que restou dessa literatura, porque o curso de filosofia também acabou, né, no La Salle. Então, são caminhos, assim, só para fazer um pequeno parênteses, assim, para vocês, um pouco dessa trajetória. E aí entra também o pensamento de Raul, mas, assim, muitos outros pensadores que eu tive a oportunidade de conhecer, conheci Leopoldo Zé, um pouco antes no ano seguinte ele veio a falecer, então alguns encontros assim que foram muito impactantes na minha vida no decorrer desse tempo, né, e que Neuza foi muito responsável. E Raul, ele vem, né, ele chega, assim, eu não sei, eu preparei algumas coisas, Daniel, não sei se fica interessante para vocês, se vocês acham, só para mim não me perder muito, para não me alongar também muito, mas eu posso colocar aqui Pode para... compartilhar, fica à vontade. Posso compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, para ficar melhor. Deixa eu só abrir primeiro, eu acho, né, que eu tenho que abrir. Não é engraçado, ele não está me deixando, deixa eu ver. Acho que vai aparecer a tela aqui, vamos ver se fica legal. Vocês me digam aí se... A gente levou um tempão para aprender a mexer no Data Show, agora tem que aprender a mexer aqui, né? Não, e até hoje eu falo lâminas, né? Lâminas, porque passar... Muitos aqui não sabem nem o que é as lâminas, né? Mas até hoje eu falo as lâminas que eu vou passar. Tá passando aí, gente? Não, não tá. Não tá, né? Bom, Você deixa quer me assim. mandar por WhatsApp e eu projeto aqui, Magali? Ah, tá, pode ser. Deixa eu só ver aqui, então. Onde é que eu gravei isso aqui? Porque eu deixei ele aberto aqui. Deixa eu salvar aqui. Tá. Eu vou te mandar pro Zap, então. Essa é uma outra coisa, assim, né? Que a gente tem que... A forma como a internet foi entrando, né, na nossa vida nesses últimos tempos. E a gente tem que aprender a lidar com isso aqui. Deixa eu ver. Eu não consigo nem achar aqui onde eu salvei. Pessoa... Bom, deixa assim, eu vou falando aqui.
Deixa eu ver se... Última tentativa, se eu acho, né, que eu salvei isso aqui. Tá, se você quiser também depois me passar, depois da aula mesmo, eu posso disponibilizar para o pessoal, como você preferir. Tá. Engraçado, não consigo achar. Bom, eu vou deixar assim. É só um guia mesmo para... E aí vocês podem estar acompanhando, mas acho que não tem problema também de... Vão me interrompendo se acharem que está muito complicado ou muito sem sentido ali. Me interrompam, tá? Acho que a ideia é fazer uma conversa aqui mais dialogada mesmo, tá? Tá. Bom, Só o então, assim, Márcio pediu a palavra, só fala, Márcio. sim. Não, ô, professora, fique à vontade para procurar aí. Imagino que você fez com tanto carinho, né? Tal. Ah, achei. Agora Beleza. apareceu. Vê se apareceu para vocês. Agora está vindo. Ah, sim, porque, olha só, não estava aparecendo essa possibilidade. Vocês estão, porque aí eu perco a minha imagem aqui, vocês estão Só que, conseguindo... só que nós estamos vendo, Maga, a apresentação mesmo, não é aquela apresentação de tela cheia. Tá, Nós estamos deixa vendo eu... o Tá. PowerPoint. Eu acho que eu coloco ela em tela cheia e aí dá para vocês verem, né? Deixa eu ver aqui. Ficou melhor agora? Então, não, a gente continua vendo o PowerPoint. Aquela janela que tem o menu do PowerPoint e tudo. Pressiona F5, professora. Tá, obrigada. Ficou melhor? Não, acho que vamos Assim ver dá se para assim, ver. vamos ver se assim a gente consegue. Que engraçado que para mim ele ficou em tela cheia, mas para vocês não ficou, né? Ele está projetando para a gente a janela que tem o menu do PowerPoint e tal, mas acho que a gente consegue acompanhar por aqui mesmo, Magali. Tá, se vocês conseguirem acompanhar, qualquer coisa me digam aí, Tá tá? bom. Só para ter um guia, assim, né? Então, não, vocês fizeram a leitura, eu acho, do texto da Neuza, né, que foi disponibilizado, esse texto também que eu escrevi há algum tempo já, fazendo algumas pontes aí, a partir da filosofia intercultural, para pensar, né, o movimento das mulheres, e desde a interculturalidade, esse movimento feminista. Mas a gente tem acesso aí, para a gente poder beber da fonte mesmo, a uma série de textos já de Raul Fournier Bittencourt, que vocês podem acessar disponíveis na internet, e uma série de materiais para quem quiser seguir um pouco mais nessa viagem aí de mergulhar, né, nesse pensamento, que é o pensamento de Raul Fournier Bittencourt, um pensador importante para a gente poder entender esse movimento da filosofia intercultural. Raul Fournier Bittencourt não é o único pensador que vai falar de filosofia intercultural, mas ele certamente é um pensador que faz, dentro daquilo que a gente falava, movimentos políticos importantes de difusão dessas reflexões que advêm da filosofia intercultural. É difícil a gente falar de Raul Fournier Bittencourt, eu estava pensando nisso, né, quando o Daniel me propôs a estar compartilhando algumas coisas aqui com vocês. É difícil falar de um pensador que está vivo, né, um pensador que está aí produzindo, aliás, uma produção que não para, né, constante, e a cada produção ele vai revisando a sua reflexão, vai trazendo novos elementos. Eu tive agora, nesse período aí pandêmico, não sei se Daniel conseguiu fazer isso, mas certamente a gente faz isso com outros autores também, outros pensadores que estão aí vivos, acompanhando algumas lives, algumas reflexões onde Raul foi convidado. Então, a cada vez, a semana passada mesmo eu assisti uma fala dele, que ele foi convidado, se não me engano, acho que foi na Colômbia, que ele falou, e a cada vez que ele vai trazendo
novos elementos, ele vai trazendo novas questões. Então, acompanhar esse pensamento, que é um pensamento vivo, não é um exercício muito simples. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é um pouco um recorte de algumas questões, de alguma literatura, de alguns livros onde eu vou me inspirar aqui, né, me aproximar para estar trazendo essas ideias, mas assim, com todas as ressalvas possíveis e imaginárias, que isso é ainda um recorte, que isso é, né, apresenta determinados limites, porque esse pensamento ele está aí em processo, né, ele continua acontecendo. Bom, então só para entender um pouco e vocês conhecerem um pouco Raul Fournier Bittencourt, ele nasce em 46 em Holguín, em Cuba, né, ele é um pensador cubano. Isso é uma questão importante dizer, porque embora Raul Fournier Bittencourt viva desde 72 na Alemanha, ele sempre se coloca como um pensador cubano, né, um pensador latino-americano. Nessa live mesmo que eu assisti dele na semana passada, Pablo Guadarrama, que é cubano, faz uma questão para ele, assim, faz uma colocação para Raul, dizendo aí como isso é intenso na tua vida, como isso é intenso na tua fala, no teu pensamento, que é uma Cuba que não sai de ti, né? Então é um lugar, né? Um país cultural, filosófica, existencialmente falando, que habita, né, toda a reflexão que Raul vai construir. Para também entender um pouco mais rapidamente a trajetória de Raul, ele estuda em Porto Rico, faz lá o que seria o ensino básico em Porto Rico, depois vai para a Espanha cursar teologia. Lá ele faz filosofia em Valência e depois em Salamanca, e devido a todo ao engajamento no movimento estudantil durante o regime de Franco, ele se obriga a se exilar na França. Lá na França, que ele também conhece a sua companheira de vida, né? E que ele faz grandes encontros, não só o encontro amoroso com essa sua companheira, mas faz também encontros importantes no seu pensamento com a filosofia europeia, né, chamada filosofia, né, que estava se estudando na Europa naquele momento, que é citando 3 pensadores que vão ser importantes nessa reflexão de Raul nesse momento, que é Levinas, Foucault e Jean-Paul Sartre, que é, inclusive, tema, né, da sua tese, das suas 2 teses, né, de doutorado que ele vai fazer, inclusive para poder ser professor na Alemanha, né, ele tem que fazer uma tese e aí poder, né, ser aceito como professor em Aachen e em Bremen, né, onde ele vai até hoje ministrar aulas, agora de uma forma mais livre, né, depois de ter sido jubilado. Então, esses encontros de Levinas, esses encontros com Levinas, com Foucault, especialmente, tem até eu tentei procurar hoje aqui para mostrar para vocês, mas eu acabei não conseguindo achar na minha bagunça aqui em casa. Tem um livro que foi publicado pela Nova Harmonia, aliás, editora Nova Harmonia, que era coordenada, né, por Antônio Sídeco, um importante filósofo brasileiro, latino-americano, e que organizou essa editora chamada Nova Harmonia. Acho que talvez vocês já devam, né, ter livros, inclusive, né, da Nova Harmonia. A Nova Harmonia foi, no Brasil, principalmente no Brasil, uma editora muito importante, porque foi através da Nova Harmonia que a gente conseguiu ter acesso a traduções de muitas obras, inclusive do próprio Raul, mas de pensadores latino-americanos, pensadores e pensadoras latino-americanos. Então, esse trabalho assim muito dedicado de Antônio Sídeco de trazer para o Brasil toda uma reflexão que muitas vezes
na filosofia, né, na filosofia institucional brasileira, essa filosofia que se faz dentro das instituições, e muitas vezes ela fica à margem, né, ela não chega, né, na universidade, nos cursos de filosofia. Então, a Nova Harmonia é uma editora que tem essa preocupação, e tem um livro que foi editado por Antônio Cirico, que traz, inclusive, entrevistas históricas que Raul fez com Levinas, que fez com Foucault, e o contato dele com Sartre também. Então, assim, acho que são entrevistas, são textos muito instigantes para a gente pensar assim, também esses movimentos que Raul vai construindo, né? Até aí tudo bem, tudo tranquilo. É tão estranho a gente não conseguir ser, porque eu não consigo ver vocês aqui. Fico vendo. Ótimo, Mago, estamos por aqui. Ei, professora. Então, a edição dessa revista Concórdia, que é um outro espaço também muito importante para a gente poder acompanhar o pensamento de Raul Fournier Bittencourt, que é a revista Concórdia. A revista Concórdia é uma revista, então, que Raul funda, edita, né, em 82, e ali a gente pode acompanhar, na medida do possível, né, porque tem muita coisa também. Vocês podem entrar no site da revista Concórdia, vocês vão dar uma olhada, né, uma revista que é na Alemanha, então uma boa parte dos textos ali são textos também, em parte em alemão, em parte em espanhol, em parte em português, em francês, quer dizer, Raul Fournier Bittencourt, quando funda essa revista, ele procura criar, através dessa revista, justamente esse movimento, esse diálogo intercultural, né, de estar convidando diferentes pensadores para estar escrevendo na revista, para estar fazendo o encontro dessas ideias, aproveitando esse espaço da revista Concórdia. Então, a revista Concórdia, ela se divide em edições que são edições temáticas, que trazem temas, e onde ele vai convidando, então, muitos pensadores e pensadoras para escrever na revista, e, ao mesmo tempo, também outras edições que são edições frutos dos congressos internacionais de filosofia intercultural. Então, quando o Raul começa a organizar dois grandes espaços importantes, né? Por isso que eu falava lá no início, né? Raul, ele é um militante, né? Vamos dizer assim, desse pensamento, dessa filosofia intercultural, na medida que ele não só está produzindo reflexão sobre isso, mas como ele está constituindo espaços de diálogo para que esses espaços também produzam reflexões que fundamentem esse filosofar intercultural. Então, acho que, para marcar isso, os diálogos Norte-Sul, né, que é um espaço, um congresso que vai também ser itinerante, vai, né, acontecer em vários lugares, desde 89, e em 95, o Congresso Internacional de Filosofia Intercultural. Os dois congressos eu pude participar em alguns momentos, né, como acontece em vários lugares também do mundo, esses congressos, às vezes é pela dificuldade mesmo de estar presente, mas já aconteceu no Brasil, já aconteceu em vários países na América Latina, onde eu tive a oportunidade, em alguns momentos, de estar presente. Então, a revista Concórdia também vai trazendo o apanhado desses congressos e mostrando o quanto a filosofia intercultural é um pensar que está em movimento. Então, assim, para dizer que não é um pensar acabado, é isso que eu queria trazer, assim, não é um pensar acabado, um sistema de reflexão acabado, mas é um pensamento que está em constante movimento, como é o próprio pensar, né? Então, acho que, nesse sentido, ela está... acompanhar esses movimentos, eu acho que é instigante também para a gente pensar. Outros dois espaços
que eu traria aqui, que vocês podem encontrar material também. Vocês podem ver aqui por essa linha um pouco de tempo, lá os anos 90, final dos anos 80, anos 90, vai significar justamente o momento histórico em que se começa a pensar, a refletir, a discutir isso que a gente está chamando de filosofia intercultural. Né? Então, ela é ainda muito nova, né, vamos dizer assim, ela é muito recente, né, nós temos aí 40 anos quase, né, 30 anos aí de reflexão, então tem muita coisa ainda sendo produzida, inclusive dentro da própria academia, fora da academia, mas muitas teses. O Daniel citou a Gisele, né? Eu acho que ela é também uma pensadora importante da filosofia intercultural, né? Fez a sua tese sobre a obra de Raul Fournier Bittencourt, então até, Daniel, acho que até a Gisele podia estar aqui também e estar contribuindo muito para essa reflexão, né? Então, nós temos aqui a revista Polilog também, que é um espaço onde vocês vão encontrar muito material sobre filosofia intercultural, textos, biografias, e um acontecimento recente, que foi a construção, então, né, o nascimento dessa Escola Internacional de Filosofia Intercultural, que a sua sede fica em Barcelona, que foi em 2018, e que tem um site, vocês podem acessar, tem cursos que acontecem, e Raul Fournier Bittencourt é um dos coordenadores dessa escola. É uma escola livre no sentido de que ela não está dentro de uma universidade, né, é uma escola livre de pensamento, e que tem como foco fundamental, né, a filosofia intercultural. Então, aqui eu botei não sei se vocês conseguem enxergar direitinho o site, mas depois eu passo para o Daniel, e o Daniel pode estar socializando com vocês. Mas a gente está vendo bem sim também, viu? Fica tranquilo. Perfeito. Bom, falando rapidamente para quem não conhece, para quem já conhece o pensamento de Raul, isso também não é novidade, mas só para localizar, imaginei que acho que seria importante dizer isso. O pensamento do Raul Fournier Bittencourt, ele passa por fases, então, né? E essas fases ainda estão no seu acontecer, né? Essa linha um pouco do tempo, das fases do pensamento do Raul, a gente vai olhar, outros pensadores vão organizar de outras formas, de outras maneiras, assim, sempre num exercício de tentar acompanhar e compreender um pouco o movimento desse importante pensador latino-americano, que é Raul Fournier Bittencourt. Então, eu me detive numa reflexão que a Diana Valescar faz, né? A Diana Valescar, que tem uma obra que tem um pensamento muito importante também, né? Uma filósofa, né, dentro desse movimento da filosofia intercultural, uma filósofa intercultural. A Diana Valescar, eu acho que hoje ela é mexicana, mas ela acho que vive hoje em Portugal, e ela escreveu um livro, que é a sua tese, chamado Racião na Racionalidade Intercultural, Cultura, Multiculturalismo e Interculturalidade. E, infelizmente, esse livro não foi traduzido, e é difícil de a gente encontrar esse livro, porque eu acho que ele está esgotado. E é um livro muito interessante, que é a tese dela, mas vocês podem encontrar a tese dela, ela está disponível na internet. E ela faz ali um apanhado, uma reflexão profunda sobre o pensamento de Raul Fournier Bittencourt, e eu me detive nessa reflexão que ela traz, onde ela fala que Raul Fournier Bittencourt passa por 4 momentos no pensamento dele, né? Um primeiro momento, que é essa aproximação com a filosofia europeia, que ele está enamorado da filosofia europeia, vamos dizer assim, né? Ele se encanta quando ainda jovem, vai estudar, né, na Espanha, depois na França. Então, ele acompanha todos os movimentos naquele momento também, né, histórico, que estão passando
que passa, né, na Europa, e ele, então, vai produzir uma reflexão que vai muito ao encontro, né, e desses pensadores citados, como Levinas, Foucault e Sartre. No segundo momento, então, é essa aproximação com a filosofia latino-americana, porque Raul Fournier Bittencourt também teve um determinado momento que ele vai viver no Peru, né? Então ele também tem acompanha esse debate aí, né, que vocês trouxeram aqui com Salazar Bonde e Zé. Então ele acompanha e participa desse debate. Então ele tem ali uma aproximação com a filosofia latino-americana, dentro dessa filosofia latino-americana, em especial com a filosofia da libertação, né, onde ele vai constituir amizades, né, e inimizades também, depois, mais adiante, quando ele vai fazer uma determinada crítica, né, a algumas reflexões que ali se produz. Então, ali a gente tem nesse momento, então, essa proximidade com a filosofia latino-americana, onde ele vai produzir uma série de coisas sobre isso. Um terceiro momento, que é um momento, assim, de passagem, vamos dizer assim, de trânsito para algo que ainda não estava se constituindo como filosofia intercultural, mas que começa a buscar seus fundamentos nessa filosofia intercultural. E o quarto momento, então, que é esse giro mesmo, né, onde ele vem desde então falando sobre isso, né, que é a chamada filosofia intercultural como um novo paradigma, né, que ele vai trazendo. Bom, como é que se dá essa caminhada, então, aqui, do Raul? Essa caminhada, eu acho que também é importante dizer que essas fases, como são as nossas fases, né, de vida, as nossas biografias, não são coisas tão estanques. A gente vai ter, não são limites tão estanques entre um momento e outro, né, mas só para marcar, assim, alguns temas, né, que vão ser mais centrais num determinado momento para Raul do que em outro momento, né? Então, mas, assim, por exemplo, o pensamento de Levinas é um pensamento que, e mesmo de Sartre, né, que foi um pensador que embasou as teses, né, de Raul, foi um embasamento teórico das teses de Raul, são reflexões que estão presentes na sua filosofia até hoje, né, onde ele vai estar trazendo determinados elementos dessa reflexão também para o que ele constitui hoje, né, quando ele chama essa caminhada, né, agora atual de filosofia intercultural. Bom, esse caminho que o Raul vai percorrer, então ele traz ali, né, um entusiasmo com esses grandes problemas da filosofia europeia, esses grandes problemas que a filosofia europeia vai trazer lá nos seus anos 60, né, anos 70, e que vão, de uma certa maneira, entusiasmar Raul Fournier Bittencourt, as questões que ali se levantavam, né, todo o debate que ali se fazia, e que de alguma forma trazia uma compreensão de que a filosofia é una, né? A filosofia ela é perene, ela é universal, né? Então essa compreensão que se tinha, esses problemas filosóficos que se levantavam, essas questões filosóficas que se levantavam nesse momento, como em outros momentos da história ocidental da filosofia, são problemas que se colocam como universais. Então, Raul vai estar muito movido por essa reflexão e paulatinamente ele vai se dando conta de algumas questões, né, no amadurecimento da sua reflexão, do seu pensar filosófico, que é movido por muitas coisas, né? A própria compreensão do que foi a Revolução Cubana, essa renovação das ciências sociais,
uma série de outras questões que vão, né, atravessar o pensamento de Raul, quando ele se dá conta que o pensamento filosófico, ele deve, né, e se coloca como uma exigência filosófica para Raul, ser contextual, né? E para ser contextual, ele deve estar à altura das exigências históricas, e aqui ele começa a pensar da América Latina, ou seja, ele começa a pensar até que ponto as questões que são fecundadas ou são trazidas pela filosofia europeia são questões que têm sentido para nós, para o nosso contexto latino-americano e para as exigências históricas desse contexto latino-americano. Então, esse é pensar a América Latina, mas é pensar o mundo, é pensar, né, os diferentes territórios com os seus sujeitos históricos, como espaços, né, espaços e tempos que fazem história, e essas histórias não são as mesmas, porque nascem de sujeitos que não são os mesmos, né, que são instigados ou provocados ou colocados, exigidos, né, a pensar o seu próprio contexto. Então, essas questões vão começar a perturbar, vamos dizer assim, a reflexão de Raul, o encontro com a filosofia latino-americana. E aí ele começa a fazer um processo que ele chama de autocrítico, né? Essa filosofia universal, na verdade, essa filosofia que se coloca como universal, essa filosofia europeia, ela, na verdade, ela traz ela se constitui a partir de uma estratégia que é pensar a universalidade, tornar um contexto determinado universal. É dessa forma que a universalidade se constitui, né? Então, para Raul Fournier Bittencourt, isso passa a ser uma violência epistemológica, ou seja, a universalidade, ela como uma estratégia, né, desse pensamento europeu, se constitui a partir de um local muito específico que se torna universal. E quando esse movimento se constitui, todos os outros locais, né, que produzem pensamento se veem apagados, se veem violentados, né? Bueno, tranquilo, gente? Daniel, tu vai me colocando aí, porque a gente se entusiasma, tá? Tu vai me dizendo se é uma Tranquilo, estamos acompanhando aqui, Magali. Dá o tempo aí também, né? Aqui tem uma reflexão que eu trouxe do próprio Raul. Eu trouxe algumas frases do Raul, porque eu acho que é legal a gente poder também, a partir de algumas reflexões que vêm do próprio livro dele, né? Literalmente, dizem mais do que eu ficar aqui falando, interpretando isso. Então, ele diz o seguinte: a filosofia latino-americana contextual, que não fala simplesmente de América Latina, e sim que se preocupa em articular um discurso latino-americano com autenticidade. Veja aqui a influência de Ceia, né? E que, por essa razão, assume o contexto e a cultura de América Latina como o horizonte de compreensão que deve configurar essa reflexão. Então, essa filosofia latino-americana, para Raul, ela é latino-americana não porque simplesmente traz temas da América Latina, né, que vai trazer para seu bojo de reflexão, né, questões da América Latina. Para Raul Fournier Bittencourt, aqui tem um elemento que é importante para a gente entender o que ele vai falar mais adiante, né? Essa razão assume o contexto e a cultura da América Latina. Então, a América Latina não aparece como um objeto de reflexão de si mesma, né? Mas quando essa razão assume o contexto e a cultura latino-americana, a gente está falando aqui também de uma produção de pensamento que está imbuído desse contexto, dessa cultura,
Não existe uma razão universal que traz para dentro de si esse conteúdo, né, essa temática latino-americana. Mas essa razão, se a gente for pegar essa imagem, por si só, ela se vê contagiada, porque ela produz e ela é produzida contextual e culturalmente por esse lugar, né, equivocado até, né, que a gente chama de América Latina, né, mas que deveríamos chamar de Améfrica, deveríamos chamar de Abiyala, deveríamos assumir esses nomes próprios, né, que dizem muito mais do que nós somos, do que a América Latina. Tá? Então, quando Raul traz essa discussão, ele está trazendo o que para ele, né, esse movimento insuperado, porque ele é constante, que é a busca de superação disso que para ele é a principal violência, que é esse eurocentrismo. Né? Eurocentrismo que a gente não pode entender aqui sem a conjugação de um sistema capitalista. Então, aqui tem um movimento que também é político. O eurocentrismo se constitui também como um movimento político do próprio capitalismo, né? Na visão de Raul, essas questões elas não podem estar inseparadas. Então, a crítica ao eurocentrismo também é uma crítica a esse modo operandi, né, de pensar a sociedade, de pensar humanidade, de pensar as relações, de pensar a sociedade de um modo geral e essa dimensão econômica, né, dessa sociedade. Bom, aqui tem um ponto que eu falava para vocês, estou fazendo alguns ensaios de poder, então também é uma reflexão que está em construção, assim, para mim, algumas questões, que é essa ideia que Raul vai trazer, que vai incorporar, né, não somente Raul, mas Scanone, né, outros pensadores vão trazer para a sua reflexão, que é essa ideia de inculturação, né, e que para Raul a inculturação ela não é suficiente, é preciso que a gente faça a passagem da inculturação para a interculturalidade. Contudo, a inculturação ela teve a sua importância histórica, né, na reflexão de Raul. Ela trouxe elementos que são elementos importantes para que a gente possa ir depois fazendo essa superação e avançando nessa reflexão. Então, não é desconsiderar, a gente vai ter momentos da reflexão do Raul, de textos, né, de Raul, onde ele vai justamente mostrar o quanto a inculturação ela teve a sua importância. E mais adiante é que ele vai começar a fazer a crítica. Então, só para mostrar para vocês também o quanto esse Raul ele está, né, é um pensamento que está em movimento, né? Bom, mas o que é a inculturação, então, para a gente poder entender, né? A inculturação é um conceito que é retirado, né, um conceito teológico, e que é retirado, então, mais especificamente no Concílio do Vaticano II, em 61, né, onde a Igreja católica, quase que uma meia-culpa, vamos dizer assim, né, para utilizar um termo para entender um pouco esse movimento, vai, então, perceber o quanto esse processo de cristianização ele tem que ser um processo que respeite profundamente a cultura e a diversidade dos povos. Ou seja, cristianizar significa assumir as vozes plurais, né, que compõem a humanidade, e por dentro dessas vozes plurais, viver e pensar o cristianismo. Então, assim, a inculturação, ela traz
um movimento, né, pensando aí na Igreja Católica, a partir do Concílio do Vaticano, que não foi um debate simples, né, de ser feito na Igreja naquele momento, mas ela traz ali uma discussão de o quanto é preciso estar próximo dessas vozes do pueblo, né, del pueblo, estar próximo dessas vozes, por dentro dessas vozes, pensar o princípio e a filosofia, né, cristã. Raul Fournier Bittencourt traz compreende esse movimento teológico e olha para esse movimento teológico fazendo analogia com o movimento que acontece na filosofia. Ou seja, Raul Fournier Bittencourt chega a dizer que a filosofia latino-americana é uma filosofia inculturada. Né? Vamos entender um pouco, então, o que significa isso aqui. O processo de inculturação, ao libertar a filosofia para a polifonia cultural, marca o começo de uma nova relação entre a filosofia europeia e a filosofia latino-americana. Raul, numa entrevista em 2013, depois eu posso passar essas fontes para vocês também, ele fala o seguinte, que eu fiz questão de trazer aqui, porque eu acho que é bem importante. Ele diz o seguinte: esse projeto de inculturação da filosofia está, no meu caso, né, porque a gente vai ver isso em Scanone. Scanone tem um texto magnífico, né, falando sobre a inculturação, e ele vai dizer, no meu caso, influenciado pelo diálogo com as teologias da libertação na América Latina. Como se sabe, as teologias da libertação em América Latina começam com um projeto de inculturar o cristianismo na América Latina. Neste momento, sou da opinião de que a categoria da inculturação, que é uma categoria teológica, pudesse fazer-se fecunda no campo da filosofia, e que se pode transpassar como tal categoria sem maiores problemas o campo da filosofia e iniciar uma filosofia inculturada nas realidades latino-americanas e nas sociedades latino-americanas. O que a gente está entendendo, né, com esse debate, né, com essa transposição de uma categoria teológica para pensar a filosofia latino-americana? O que Raul tenta pensar e refletir nesse momento é que o movimento, então, que se faz, né, todo o debate de Salazar, o debate de Sé, todo o debate da filosofia latino-americana nesse momento, e da própria filosofia da liberação, né, da filosofia de Dussel, é um debate que traz, que ainda traz, de alguma maneira, um certo núcleo que é comum, vamos dizer assim, que é base, que é central da filosofia, mas que se utiliza da cultura para se apresentar, né? Se utiliza da realidade histórica, cultural, concreta dos povos para se apresentar e se fazer. Nós temos aí, então, uma linguagem, um modo de pensar, um modo de fazer o exercício filosófico que é próprio das culturas, que é próprio das realidades dos diferentes povos. Contudo, o núcleo, a gente é capaz de dizer, isso é filosofia. Isso é filosofia por quê? Porque ele tem um núcleo que identifica o pensamento filosófico. Né? Rapidamente, para a gente poder entender a complexidade desse conceito, né, na forma como Raul vai entender, então, essa filosofia latino-americana como uma filosofia inculturada. Ele diz o seguinte: a filosofia latino-americana revisa sua relação com a cultura popular. Então, o que a gente vai ter ali? Uma filosofia latino-americana e uma filosofia da libertação, mais especificamente, que vai estar
profundamente em diálogo com uma cultura popular e descobre o potencial dessa cultura como um fio condutor que orienta toda a forma de pensar e qualificar com autenticidade esse pensamento, né, latino-americano desse pensamento. É uma polifonia de vozes. Né? Isso aqui ele traz, né, em vários textos, ele vai lidar com essa ideia da polifonia de vozes, né? Então, o outro latino-americano, né, entre aspas, que essa é uma categoria depois que o próprio Raul vai questionar, não surge apenas como um novo objeto de investigação a ser pensado, mas esse outro ele é sujeito desse próprio pensamento, né, desse pensamento que está em processo. Aqui eu acho que é interessante, eu faço um parênteses, porque essa questão ela é uma questão muito importante para a gente pensar, né, as filosofias, ou seja, para a gente poder ver a cara de quem está pensando, né, de ver a cara, de ver a face de quem está emitindo essa voz, de quem está constituindo esse pensamento. Quem é que está falando quando se fala filosofia, quando se lê filosofia, né? Quem é o sujeito dessa filosofia? E para Raul, a filosofia latino-americana, e em especial a filosofia da libertação, ela vai trazer isso de uma maneira muito forte, né? Esse pensar que esse sujeito, né, que emerge dessa cultura popular, né, e que produz pensamento, e que está produzindo reflexão, e que nós identificamos isso, né, como um pensamento filosófico. Né? Bom, mas para Raul, esse é um primeiro passo, né, de toda da sua caminhada. Esse é um primeiro passo de aproximação, né, com essa filosofia latino-americana. Um passo que, para Raul, vai possibilitar o diálogo com muitos pensadores, como Roig, Dussel, Juan Carlos Canone, e mesmo com Zé, né? Então, começa aí o diálogo de Raul com esses pensadores. Mas quando Raul vai mergulhar na reflexão desses pensadores, ele vai mergulhar não só teoricamente, mas ele vai percorrer a América Latina. Né? Então, aí eu trazia um pouco essa imagem do pensador militante, né? Ele vai percorrer a América Latina, ele vai passar por vários países da América. Aliás, recorrido que Raul faz até hoje, né? Ele é um pensador que está sempre caminhando, está sempre passando por vários países, passando por vários lugares, mas em determinados lugares, então, nesse momento, ele vai justamente viver, né? Ele vive um tempo no Peru, ele trabalha com educação popular no Peru, passa por vários lugares, e aí ele começa a se dar conta de uma questão que é bem importante para ele, né? Que é uma questão que acaba sendo chave para ele, né, nesse momento. Ou seja, quando ele viaja por esses vários países na América Latina, ele encontra, então, esse transfundo cultural, né, para ver essa polifonia de vozes, como é que ela se manifesta, como é que ela se constitui. E ele começa a se dar conta que essas filosofias enculturadas, né, que ele está chamando as filosofias latino-americanas, elas não trazem as vozes dos indígenas. Né? Esse é um elemento muito importante para Raul. E aí Raul se pergunta nesse momento, nessa entrevista de 2013, ele faz essa pergunta, né? Que ele mesmo se faz, onde estão as culturas indígenas nesse programa de filosofia intercultural? Onde é que estão as figuras indígenas na filosofia latino-americana? O que significa enculturar a filosofia que nós outros trazemos como uma conceitualidade europeia e uma cultura maia, andina, por exemplo? Onde está o pensamento maia? Onde é que está o pensamento andino? Onde é que está o pensamento aimara? Onde é que está o pensamento guarani? E ele não vê esse pensamento ecoar quando a gente pensa
filosofia latino-americana. E talvez por isso que ela não se denomine filosofia de Abiyala, né? Porque esse pensamento, nesse momento, ele não encontra esses sujeitos, né? Justamente no momento em que essas filosofias reivindicavam a importância desse sujeito que pensa, mas não é qualquer sujeito que está pensando, né? E Raul vai falar, então, que quando ele, né, resumidamente, estou trazendo aqui um movimento que não é um movimento assim tão simples, né, mas Raul vai trazer que inculturar, na verdade, supõe trazer um modelo de filosofia, um logos que vem de fora, mas o próprio não se inculturaliza, o próprio já é cultura. Aí é onde encontro, né, onde o Raul vai encontrar o limite da filosofia enculturada, e o apreço a uma série de contradições na dinâmica da enculturação da filosofia, porque quer dizer, em última instância, é que a filosofia segue chegando desde fora, em sua vertente lógica, racional, etc. Então, essa é um momento, então, que Raul começa a perceber já um espaço para a constituição dessa passagem que ele vai fazer do seu pensamento, de uma filosofia inculturada para uma filosofia intercultural, né? Onde não há um núcleo comum. E aí veio o nosso desafio de pensar também toda essas filosofias, né? O que isso significa, né? Não é porque como é que esse núcleo comum, como é que eu identifico que seja filosofia? Essa pergunta sempre nos aparece. Como é que eu identifico que seja filosofia, né? De que maneira eu identifico que seja filosofia? Porque de alguma maneira eu trago um núcleo que é comum à filosofia. Eu posso ter variações de vários gêneros, graus e números, mas eu tenho um núcleo que identifica. Isso é um pensamento filosófico, né? Essa é uma questão, então, que Raul vai colocar e vai começar a constituir, né, a partir da sua reflexão da filosofia intercultural, que é, para Raul, filosofia, né? A ideia de enculturação supõe um logos ocidental condensado na estrutura de racionalidade reconhecida como universal. Então, é aquela ideia de que está associada a um tronco comum que se coloca em outros solos para dar seus frutos. E aqui, por exemplo, Raul vai trazer, entre muitas reflexões, só para trazer como exemplo, né, uma passagem do pensamento de Henrique Dussel, onde Dussel vai dizer assim, bom, nós identificamos nos astecas, nos incas, né, a figura do filósofo. Então, essas civilizações tinham filosofia, porque essa figura do Amalta, né, lá na civilização inca, era a figura que corresponderia ao filósofo grego. Ou seja, nós identificamos que há filosofia na civilização inca porque a referência para se pensar a filosofia é a referência grega, né? Então, é essa questão que está em jogo, quando Raul começa a fazer a crítica à filosofia inculturada. Magali, Sim. acho que tinha uma pergunta. O Eu não Márcio estou vendo levantou a mão, vocês, depois ele desculpe. desistiu aqui. Por isso que eu interrompi, porque ela não estava vendo. Obrigada, por Diga lá, favor. Márcio. Obrigado, professor. Professora, é horrível, né, falar sem ver as pessoas. Eu lhe agradeço aí pelo empenho, aí pela visita. Professora, estamos prestando atenção em cada palavra sua, e lá no começo, você chegou a citar que o Raul, ele cultivou inimizades também. Talvez seja uma pergunta muito periférica, mas eu tenho um particular interesse nisso, e tenho feito aqui com os amigos uma analogia. Talvez aí em Porto Alegre funcione mais entre o pessoal do Grêmio e do Internacional, né? Então, aqui a gente diz assim, eu sendo da torcida do Grêmio, quando eu critico problemas
típicos da torcida do Internacional, isso não chega a ser um problema. Mas quando eu, gremista, ouso criticar, né, aquilo que ocorre dentro da minha própria caverna, dos gremistas, aí as inimizades mais intensas começam a ocorrer. Como você comentou, professora, e você falou assim com um pesar que foi muito notório, né, de que o Raul ele cultivou algumas inimizades, o que eu queria lhe perguntar é, o momento que essas inimizades mais intensas começam a surgir, foi nesse momento, né, que você entrou aí no slide 12, né, que ele passa a perceber coisas que parece ser uma guinada mesmo naquilo que ele vinha fazendo. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essas inimizades, se não for uma coisa tão periférica assim? Obrigado. Não, agradeço, Márcio. Depois tem o Gustavo também esperando para perguntar, tá, Magda? Tá, perfeito. Eu tenho uma oportunidade, né? O Raul Furner Bittencourt é um amigo também, né? Tem se colocado como um amigo e tivemos oportunidade de estarmos juntos em alguns momentos e acompanhar um pouquinho, né, a reflexão dele, bem pouquinho, né, porque é uma coisa muito, muito intensa, né, o que ele faz, né, os lugares que ele percorre, e o Raul está com 78 anos, e ele só parou agora de viajar por causa da pandemia, mas ele viajava muito, assim, né, difícil encontrar uma agenda. Até a gente queria, né, num congresso de filosofia intercultural, trazer o Raul e não conseguimos. Mas, assim, eu estou falando tudo isso para dizer, assim, da pessoa que é o Raul. Né? Raul é uma pessoa que eu aprendi a admirar muito pela pessoa, não só pelo intelectual que ele é, mas pela pessoa que ele é. Né? Ele é uma pessoa que de uma simplicidade, de uma amorosidade, assim, muito, muito estampada, assim, no seu modo, no modo como ele se relaciona, como ele vai constituindo, né, as suas redes. Então, eu queria destacar isso, né. É claro que, ao mesmo tempo, ele é a gente acompanha isso na história, nas histórias da filosofia, a gente sabe que as reflexões, elas são constituídas, né, por críticas, avanços, recuos, né, contradições que nós vamos também trazendo, posicionamentos, tudo isso vai constituindo esse pensar filosófico, né, um pensar que não se omite, um pensar que não deixa de se colocar, um pensar que vai mergulhar e que vai buscar fazer a crítica, fazendo um estudo profundo daquilo que tá se criticando. Então, isso não é uma característica apenas de Raul, mas a gente vai perceber isso em muitos outros pensadores e pensadoras, né? Como a gente vai constituindo, né, a reflexão filosófica. E o debate ele faz parte, né? O debate ele faz parte da própria filosofia, né? Das relações humanas, mas falando especificamente de debate, né? Filosófico. A gente tem N exemplos na história da filosofia de pensadores que não sentavam no mesmo lugar juntos, né? Quando um estava, o outro não estava, e isso era muito, muito forte, né? Mas quando o Raul vai começar a fazer a crítica a essa filosofia que ele chama de enculturada, e mais especificamente de uma parte da filosofia da libertação, porque eu acho que isso que é importante também dizer. Raul faz uma crítica à filosofia da libertação, a uma parte dessa filosofia da libertação, né? Porque a gente não pode, aí o Daniel é um estudioso da filosofia da libertação, pode falar melhor do que eu. A gente tem feito e organizado esses congressos justamente para estar trazendo a diversidade e a riqueza, né, desses embasamentos do que a gente está chamando de filosofia, desses fundamentos da filosofia da libertação,
que não é apenas, não se concentra apenas em uma pessoa, em duas pessoas, mas tem uma diversidade de linhas ali, né, inclusive de dedicações a determinadas questões em uma do que outra, tá? Então, assim, o que Raul vai fazer é uma determinada crítica a uma linha, né, a um exercício ali, né, que se constitui da filosofia da libertação, e que ele considera muito grave, muito sério, quando ele se dá conta exatamente disso, né, terminava aqui essa última fala destacando, ou seja, que essa filosofia da libertação, ela esquece os povos indígenas, né? Ela esquece os povos indígenas, ela esquece a pluralidade dos povos indígenas. E isso não entra, né, nesse momento, então, nessa reflexão que ele diz assim, bom, aí tem um elemento que ele vai buscar, né, em outros lugares, né, e não somente buscar em outros lugares, mas inventar esses lugares, né, onde a gente coloca aí a filosofia intercultural como um espaço, né, para essa mais radical dessa polifonia, vamos dizer assim, tá? Então, assim, quando eu falo em inimizades, que eu brincava ali também um pouco, é porque, não por parte de Raul, mas muitos pensadores, assim, têm imensa dificuldade de depois disso, dialogar com Raul, assim, olha, já presenciei algumas cenas nesse sentido, assim, né? Tudo civilizadamente, é claro, né? Mas assim, de não aceitar o pensamento de Raul, de não querer fazer esse diálogo, de não querer fazer esse embate e estar fechado ali para a discussão, né? Não vejo isso por parte de Raul, confesso, assim, eu acho que Raul, ele vem fazendo esse debate, vem fazendo essa discussão, em alguns momentos ele tem se cansado um pouco, mas porque quando não abre espaço, né, para fazer esse diálogo, aí fica muito complicado, muito difícil. Eu falando especificamente, por exemplo, em determinados momentos onde Raul e Dussel, por exemplo, né, que são amigos, né, tiveram uma relação, mas nem sempre é muito tranquilo, por exemplo, o debate de Raul com Dussel, né, e às vezes onde um está, o outro não está, né, isso já tem acontecido em alguns momentos. Nunca me esqueço, né, Daniel, num congresso de filosofia da libertação lá na Bahia, que o Dussel estava, e justamente a mesa que falava de filosofia intercultural, ele dormiu o tempo todo, né? Ele fechou os olhos, ele disse que estava meditando, né? Mas ele dormiu. Não sei se eu te respondo, Max, se era isso que tu queria trazer. Perfeitamente, professora, muito obrigado. Se eles tivessem que escolher entre Grêmio e Internacional, ficariam em qual caverna juntos? Eu acho que seria a juventude. Juventude. Muito bom. Obrigado, professora. Boa saída. Posso passar já para o Gustavo? Ele pergunta também, Magali, antes de você retomar? Sim, por favor. Gustavo, por favor. Boa noite, Magali. Boa noite. Você me fez lembrar Guamán Poma de Ayala, que ele fala literalmente, né? Ele identifica aos amautas como filósofo grego, né? No século XVII, acho, aproximadamente. Mas também não posso fugir da crítica, né? Que faz a filosofia cultural, a própria essência da filosofia. Eu queria, também lembrei agora não sei se você conhece, José Maria Arguedas. Uhum. Ele talvez, bom, para o Peru ele é muito importante, né? Tanto e não menos que Mariátegui. E ele é o grande influenciador de Quijano, talvez, né? As teorias, o giro decolonial, né? Então, eu lembrei de um debate que tem em Arguedas com Cortázar. Ai, que maravilha. Então, Cortázar acusa Arguedas de ter vamos dizer, um projeto cultural regional, já que Cortázar
como era um intelectual cosmopolita, supostamente defenderia a universalidade. E então, o Arguedas, ele tem um texto que ele chama Eu Não Sou Aculturado. Então, ele diz que ele seria justamente, né, além dessa cultura, né, que a gente identificaria como Ocidente, porque ele teria a essência andina, anterior inclusive à influência espanhola. Então, eu queria tocar essa questão só. Obrigado. Maravilha, que lindo, que lindo. Acho que é um debate que tem tudo a ver com essas discussões aqui, né? Com certeza. O Arguedas parece que teve um problema, assim, e alguns dizem, inclusive, põe a culpa no Cortázar, né? Já que Arguedas se suicida praticamente em sequência. Mariátegui é outro, né? Eu acho que é outro pensador que penso que tenha uma importância muito grande aí nessa discussão, né? Que chega ainda muito em atraso aqui no Brasil, Mariátegui. Né? Acho que os marxistas deveriam ler mais Mariátegui, né? Estudar mais Mariátegui, porque eu acho que é um pensador que nos dá algumas chaves assim, para entender algumas questões, tanto do que diz respeito à questão da terra, né, como a questão indígena, né? Então, acho que são discussões assim que são pensadores que vão nos inspirando, né, a pensar esse tempo também, e que trazem discussões muito, para utilizar uma expressão de Zea, né, muito autênticas, né, quando pensam a América Latina, né. Mas eu não sei, eu tinha preparado algumas coisas aqui, Daniel, na sequência, mas eu não sei se vai ficar muito longo, até quando que eu posso ir, porque aí eu vou cortando algumas coisas. A gente tem mais uns 20 minutos, Maga, que depois, às 21, o pessoal entra em outras aulas, Tá, né? perfeito. Então, se a gente Então, seguir até um pouquinho antes das 21. Agora, a minha conexão aqui está um pouquinho instável, eu não estou mais vendo os seus slides. Eu não sei se é só aqui para mim ou se é geral. Alguém pode... Ah, voltou, agora voltou. Tá, eu acho que ele estava meio... Tá bom. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resuminho, assim, para a gente também ter esse momento do diálogo, que eu acho que é bem importante, né? Para a gente poder conversar. Eu estava falando desse momento, desse momento mais pontual, né, na reflexão do Raul, para ele chegar nesse giro, que é a filosofia intercultural, que é a interculturalidade na discussão, né, que ele vai trazer. Então, eu vou direto para isso, porque eu acho que talvez seja o mais interessante agora de a gente pensar, né? Bom, uma das primeiras coisas, acho que a gente até, em um momento, a gente teve uma oportunidade de fazer uma conversa sobre isso, né, Daniel, numa mesa que a gente participou lá num encontro de filosofia intercultural lá na USP, né, juntas com um grupo lá de filosofia intercultural, e eu já trazia esse elemento, porque eu acho que é um elemento muito exemplar, assim, para a gente pensar alguns movimentos da filosofia intercultural, né? É claro que quando a gente está falando em filosofia intercultural, a gente tem que pensar o que significa interculturalidade, o que significa esse intercultural, né? E acho que aqui a própria palavra interculturalidade, ela já nos dá algumas pistas, ainda precárias, insuficientes, porque a gente aqui está lidando com outro elemento também, que é o elemento da tradução da palavra, né? Das línguas. Quando a gente está falando de polifonia de voz, a gente está falando em línguas, e em determinadas palavras e reflexões que só cabem dentro de uma língua, né? E que quando a gente faz esse trabalho de tradução, é um trabalho sempre precário, insuficiente. Então, a gente está lidando com uma série de elementos ali que são culturais e, ao mesmo tempo, nos exigem, né, segundo a proposta de Raul,
uma reflexão intercultural. Então, a própria ideia de interculturalidade, ela já nos dá algumas pistas no sentido de que a gente tem ali o inter e a cultura, né, falando de uma forma bem simples, né, e esse inter, ele no português, isso para nós fica bem, bem perceptível, assim, traz uma clareza, né, nessa discussão, porque esse inter, né, no português de origem latina, significa um deslocamento, né? Ou seja, o inter ele já incorpora essa ideia de um deslocar-se, né? Então, a interculturalidade, ela não é um lugar específico, cultural, mas ela é justamente esse movimento de deslocamento para algo que é novo, que não é nem a cultura A, nem a cultura B, mas é essa interculturalidade, ou seja, que exige esse deslocamento para que a gente possa constituir o que, para Raul Fournier Bittencourt, é fundamental. Ou seja, não dá para a gente pensar em filosofia intercultural, não dá para a gente pensar em interculturalidade sem nós pensarmos as condições e possibilidades de um diálogo intercultural. Ou seja, como é que eu faço esse processo de deslocamento e faço esse encontro, né? A interculturalidade seria um meta, né? Um meta-espaço, um espaço de encontro, né? E de constituição desse diálogo. A pergunta pelo que é interculturalidade, para Raul, já é uma pergunta complicada, né, por si só, porque ela é uma pergunta cultural demais, né? A pergunta pelo que é uma pergunta originalmente grega, né? A gente vê aí o verbo ser, né, colocado ali, né? Então, a pergunta pelo que é uma pergunta que nasce, né, desse lugar cultural, né, que necessita perguntar pelo que é, né, necessita perguntar e necessita conceitualizar, ou seja, definir um lugar e um sentido para as coisas. Para Raul, essa pergunta é grega demais. Então, quando a gente traz o diálogo intercultural, quando a gente traz a reflexão, as reflexões que a filosofia intercultural vai nos possibilitar fazer e ainda constituir, né, porque isso está em movimento, nós teríamos que também reinventar as próprias perguntas filosóficas, né? Então, aí começam os nossos desafios, né? A gente está lidando com algo em que, de alguma maneira, a gente tenta entender e tenta constituir, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que inventar formas de fazer essa compreensão, né? Reinventar formas de produção do próprio pensamento. Na época, eu ofereci uma disciplina que me perturbou profundamente, porque a gente inventa essas loucuras, depois não dá conta das loucuras que a gente inventa, né? Mas a proposta da disciplina era justamente pensar pressupostos para uma razão intercultural, para uma racionalidade intercultural. Porque eu acho que isso também é um elemento importante, ou seja, aqui a própria constituição dessa racionalidade ela é outra. Né? Como que eu saio desse meu modo tão arraigado, né, de constituição de uma racionalidade para poder me comunicar e me colocar em diálogo com o pensamento aimara ou com o pensamento guarani, né? Eu tive agora quarta-feira, ontem, e eu esqueci de dizer isso para vocês, que é um elemento muito importante. Eu faço parte de um projeto que é um projeto de extensão e também é um projeto de pesquisa, onde eu sou coordenadora desse projeto, que se chama Saberes Indígenas na Escola. Então, a gente trabalha aí com os professores indígenas Caigangue e Guarani do estado do Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos com 254 professores indígenas. Esse projeto ele existe desde 2013.
E a todo momento, e isso para mim tem sido uma experiência muito forte, assim, muito profunda, porque isso tem a todo momento me obrigado, me exigido a fazer deslocamentos, eu tenho que sair do meu lugar. E não é um sair do seu lugar para entender o que o outro está dizendo, né? Porque nem sempre eu entendo o que o outro está dizendo. Mas a filosofia intercultural nos coloca um compromisso ético de, mesmo não entender, estar junto, né? Mesmo não ter uma compreensão, né, de sentidos, porque nem tudo também deve ser compreendido. Nem tudo tem que passar por essa racionalidade. Os povos indígenas falam muito isso e com muita sabedoria, né, que tem resistido há mais de 500 anos. Tem coisas que nós não podemos compartilhar, porque seria a morte da nossa existência, né? Então, essa dimensão do segredo, do segredo sagrado, né, é uma dimensão que não precisa ser comunicada. Eu não preciso perguntar pelo que é isso, ou tentar traduzir isso, para que a gente se coloque em diálogo. Então, o Panikkar, né, que é um outro pensador que inspira muito Raul, não sei se vocês estão vendo, ele tem um livro que é muito interessante, que se chama Paz e Interculturalidade, uma reflexão filosófica. E o Panikkar, ele inicia essa obra falando exatamente dessa questão. Ele diz o seguinte, eu vou pegar aqui para vocês, a interpelação intercultural é reconhecida cada vez mais como uma necessidade se queremos enfrentar os desafios do nosso tempo. Ou seja, a interculturalidade é uma interpelação necessária de nosso tempo. Ou nós nos matamos mutuamente. Né? Ou nós nos matamos mutuamente. E existem várias formas de se matar. Né? E a gente conhece historicamente essas mortes. Né? Quando a gente mata conhecimentos. Raul vai trazer um pouco essa ideia do conhecimento. Ele diz que cada vez mais não utiliza a palavra epistemologia, né? Que a epistemologia ela está muito fincada, arraigada dentro de uma perspectiva ocidental. Ou seja, a epistemologia hoje, né, ela tem significado, essa teoria da ciência. Né? Ele prefere a palavra conhecimento, porque ele encontra na palavra conhecimento algo que é muito bonito, né? Que é a ideia de co-nascer, nascer junto com o outro. Então, nessa relação intercultural, há um conhecimento que se constitui, é um nascimento, né? Que esse pensamento e essa existência, ela se torna, então, fecunda, né? Ela fecunda a vida, o respeito, a solidariedade, talvez algo que nós tenhamos perdido muito nas nossas comunidades filosóficas, que é a própria ideia de comunidade, né? De nós estarmos juntos. E, de alguma maneira, esse estar junto, que não é o meu lugar cultural, nem é o lugar do outro, mas é um lugar novo que se constitui. Então, esse é um dos elementos assim, que teriam outras coisas assim para poder falar da filosofia intercultural, mas eu acho que termino aqui. Talvez com essa discussão aqui, né? Que acho que é essa ideia que Raul também nos traz, que é preciso reaprender a pensar, né? Ou seja, um pensar que ele vai nessa relação e nesse diálogo com essa polifonia, ele vai nos trazer muitos elementos, que é o elemento simbólico, que é o elemento ritualístico, que é o elemento da oralidade, porque a nossa filosofia ocidental, né, eurocêntrica, ela está muito permeada pela escrita, né, por uma ideia de escrita, escritocência, né, ou seja, o pensamento ali colocado e aquilo que não está escrito não tem valor, né, não é filosófico. Então,
ele vai falar da recuperação aí da oralidade, da palavra, né, da palavra que precisa, portanto, da presença do outro, né, da presença no sentido mais profundo, desse estar com o outro, ou seja, de uma presença constante desse outro, né, dessas outras, desses sujeitos históricos, né, que vão constituindo esse pensamento. E eu acabo, então, essa reflexão com o pensamento de Panikkar, né, que é um pensador muito importante para Raul, e que vai trazer também elementos assim fundamentais para a discussão que ele vai constituir, né, e que vem constituindo. Quando Panikkar diz o seguinte: devemos buscar uma via média entre a mentalidade colonial que crê que com as nações de uma só cultura pode expressar a totalidade da experiência humana. Isso é um elemento muito importante para Raul, porque Raul vai colocar nenhuma cultura, ele é radical nisso, nenhuma cultura tem a chave para todos os problemas da humanidade. E só por esse fato nós precisamos cambiar, nós precisamos trocar, nós precisamos dialogar. Né? E o extremo oposto, que crê também que não há possibilidade de comunicação entre as diversas culturas. E aí vem a utopia desse diálogo, né? Que deveriam, então, se autocondenar, ser um apartheid cultural para preservar sua identidade. Né? Então, esse elemento aqui que eu trago assim, para fechar um pouco a reflexão está muito presente no pensamento de Raul, e em muitos momentos, né, das suas obras e das suas falas. Então, gente, é um pouco rapidamente, né, porque é muito difícil a gente... Daniel, tu me colocou aqui em pouco tempo, ter que trazer toda uma riqueza de um pensamento. Claro que ficaram faltando muitas coisas, mas trouxe alguns elementozinhos, assim, para a gente poder dialogar aqui, conversar, né, nesse tempo ainda que nos resta. Muito obrigada. Obrigado, Magali, que muito gostoso, assim, te ouvir e eu acho que você tocou, né, como não deixaria de ser, em alguns pontos essenciais, que eu acho que para a turma vai ser legal, justamente de identificar alguns desses pilares de fundamentação, né, da filosofia intercultural. E que é muito difícil, né? Eu sinto isso quando eu vou falar, por exemplo, do Dussel, que é um autor que eu estudei muito. Parece que é mais difícil, né? Quando a gente estuda muito o sujeito, é mais difícil de fazer uma síntese, né? Quando a gente está começando a estudar o autor, parece que a gente conhece menos coisa e é mais fácil, né? A gente fala com mais convicção, né? É super, super legal. Eu tenho aqui alguns comentários, algumas observações, mas antes vou perguntar para o pessoal se alguém quer, enfim, perguntar, comentar, tem algo a dizer. Aline, vai lá. A Aline vai liberar o microfone. Enquanto isso, a Gabriele colocou aqui no chat, poderia falar sobre polifonia cultural, Magali, enquanto a Aline vai ligando o fone dela ali. Ok. Eu acho que é importante entender essa ideia de uma polifonia, né, como algo que não é proveniente apenas, ou tudo isso, né, porque não é tão simples assim, de uma riqueza linguística, né, ou riqueza de línguas que nós temos. É claro que nós temos aqui, vamos pensar aqui no Brasil, né? No Brasil nós temos aí duas línguas que são oficiais, né? O português e Libras, né? Que são as duas línguas oficiais do Brasil. Mas nós temos aí uma diversidade de outras línguas que não são dialetos, né? Porque muitas vezes essa discussão ela é também complicada, né?
e que são línguas dos povos indígenas, para a gente poder trazer aqui só esse elemento, né? A gente poder trazer outros elementos linguísticos. Então, essa polifonia, ela passa pela língua, mas ela não é somente a língua. Porque a gente pode também trazer dentro das línguas, né, entendendo a língua, entendendo a palavra, entendendo a expressão, né, como o terreno, né, onde nós constituímos a nossa existência. Os Guarani, eles têm algo que eu acho muito interessante, que eles falam que a palavra, né, em Guarani, não me recordo bem, teria que pegar aqui, mas é algo como, a palavra significa a alma em pé, né? Então, quando o sujeito fala, ele coloca a sua alma, ele se ergue, né? É claro que o Guarani está falando, estou compreendendo isso, né? Estou trazendo esse elemento, porque vejo e convivo, né, com os Guarani através do projeto. Nunca é uma questão individual, né, que é um outro elemento também que aparece no texto do Raul, quanto a gente foi perdendo, quanto essa sociedade capitalista foi se tornando individualista, né? Então, não é uma questão do indivíduo, mas é uma questão de um povo, de um coletivo. Então, a palavra é colocar esse povo de pé, né? É uma alma que se coloca de pé. Achei essa ideia, essa imagem muito bonita, porque ela também nos fala de uma língua que está profundamente arraigada, constituída a partir dos modos de existência desses coletivos, né? A expressão, a oralidade, quando a gente está falando oralidade, por exemplo, o Raul fala de oralidade, está trazendo a oralidade como mais um elemento, a oralidade não é somente a fala, a oralidade é o corpo que se manifesta, é o meu contexto, é a forma como eu ritualizo essa expressividade. Então, oralidade não é apenas palavra, né? Essa palavra que sai de mim, mas é todo um corpo que também está falando ali nesse momento. Então, quando eu tenho uma polifonia, que eu tenho uma diversidade de modos de colocar a alma em pé, que eu tenho uma diversidade de modos de fazer com que essa palavra não seja a representação, né, como a nossa compreensão, muitas vezes moderna, fundamentalmente moderna, vai nos colocar, né, essa ideia de uma representação. A palavra, ela é esse próprio exercício vivo, constante, de apresentação, né, desse coletivo, desses sujeitos, dessas biografias, dessas memórias, né, desses processos constantes e diversos de existir e de existência, né? Então, por exemplo, quando se traz a ideia de uma ancestralidade, né, essa compreensão, né, nosso querido Eduardo Oliveira, né, que tem uma obra sobre a filosofia da ancestralidade, né? É uma coisa muito difícil para a gente também pensar, porque a gente está falando aí de uma outra ideia de temporalidade também, né? De tempo, de presente. Então, a polifonia é tudo isso, né? Não é porque eu tenho lá um coletivo, os Guarani não é uma coisa só também, né? Entender também essa existência como algo que está em movimento, que está em a cultura aqui, né, para utilizar uma palavra mais compreensível, a cultura aqui, ela não é algo fixo, a cultura é algo que está em constante movimento, e esse movimento, ele permite, e ele é importante, porque ele permite revisões nas próprias experiências culturais, vivências culturais,
né? O diálogo intercultural, e acho que toda a discussão que a filosofia intercultural vai trazer, é justamente isso. Quando eu respaldava uma cultura, não tem a chave das questões para toda a humanidade, né? Mas a gente percebe o quanto a gente está aprendendo, né? E o quanto, por exemplo, um conceito que a gente traduz aqui para tornar ele um pouco mais compreensível, como bem viver ou viver bem, né? Essa ideia do bem viver, do pensamento andino, da filosofia andina, que é traduzida como bem viver ou como viver bem, né? Dá uma diferença do Quechua e do Aymara. A gente tem, exatamente, a gente tem aí uma ideia que, segundo Sarango, né, esse pensador da interculturalidade também, que vem discutindo a interculturalidade, ele vai nos dizer, a gente tem que cuidar muito, tem que ter muito cuidado, porque o sistema, ele vai capturando determinadas modos e compreensões e expressões de vida que são profundamente desobedientes ao sistema, que são profundamente ofensivas ao sistema, ele vai capturando esses modos, essas expressões, e dando uma cara palatável, né, para que a gente possa domesticar, de uma certa maneira, determinadas expressões e modos de vida. Então, o bem viver, ao mesmo tempo, ele traz uma discussão que fere, que rompe profundamente com as bases falida desse modo, né, de vida ocidental, capitalista, e que a gente, de alguma maneira, penetra o nosso modo de pensar, o nosso modo de expressar, né? Então, falar de polifonia é falar de tudo isso, né? Não sei se rapidamente eu queria trazer um pouco uma ideia de que a polifonia ela não está pregada apenas numa língua, né, numa diversidade de línguas, mas ela está também ancorada em toda a expressão, a expressividade dos povos, dos coletivos, dos sujeitos históricos. A língua é muito mais do que o idioma, né? Uhum. Mas eu vou retomar um tanto disso, não hoje porque não vai dar tempo, mas a gente segue com essa conversa. A Aline tinha pedido, e talvez a última questão aí por conta do nosso horário. Boa noite. Estão me ouvindo agora? Sim. Boa noite, professora. Gostaria primeiramente de agradecer pela disponibilidade, né, e pela aula. A minha pergunta ela é simples. A minha dissertação ela é sobre Paulo Freire, e como ainda está baixo o áudio? Tá um pouquinho, mas eu estou te entendendo. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Ah, melhorou. Melhorou? Uhum, melhorou um pouquinho. Pronto. A minha dissertação é sobre Paulo Freire, eu estou no início ainda, e aí, por conta disso, eu estou muito atenta sobre autores que possam contribuir com a minha escrita, com o meu processo de entendimento sobre ele. E aí, eu gostaria de saber se a filosofia de Raul, de alguma forma, conversa com a filosofia de Paulo Freire. Eu fiquei bastante interessada com a sua apresentação, em estudar mais Raul. E agora, no final, principalmente, me pegou um pouco quando eu te ouvi falando sobre conhecimento, que é o nascimento, né? E me fez muito lembrar Paulo Freire quando ele fala que a libertação é um parto, porque no momento que ele fala que a libertação é um parto, ele está falando disso também, né? Como se fosse ele fala a palavra homem, mas vou colocar aqui ser humano, o nascimento de um novo ser humano. Né? E quando ele está falando disso, ele está falando justamente porque a libertação em Freire é essa descoberta, são redescobertas, e que acontecem justamente nesse momento de diálogo, né, com os outros, que é outra coisa que eu também te ouvi falar sobre o diálogo, né, em relação, como o Raul também, ele também defende essa dialogicidade e tudo mais. Então, gostaria de saber se a filosofia de Raul, para você, de alguma forma, conversa com a de Freire. Obrigada. Eu que agradeço, Aline. Obrigada pela questão.
Não é uma pergunta simples. Está enganada, não é nada simples. Vou contar para vocês, não sei, acho que o Daniel sabe disso, né? A Gisele, né, nossa amiga, ela queria fazer um trabalho sobre Paulo Freire e a filosofia intercultural, né? Pegando o Raul Fournier Bittencourt. Filosofia intercultural não é só Raul Fournier Bittencourt, mas foi pedido que eu falasse aqui sobre Raul, né? E ela ficou com essa questão, que ela tinha vontade de fazer uma aproximação do pensamento freiriano e do pensamento de Fournier, e ela teve a oportunidade de conversar com o Raul num congresso, e foram tomar um café juntos, e ela expôs a vontade, e ela perguntou para ele, mas isso é a vantagem que a gente tem, né, de conversar com um autor aí que está vivo, a gente pode falar, né, com ele, perguntar se tem algum sentido fazer esses caminhos. E eles assim, faça isso, porque ainda não se fez isso. Faça isso, vá ir descobrindo essa questão, fazendo essa aproximação, e deu a maior força para ela, e disse que sim, que era uma questão que teriam encontros ali muito fecundos, né, do pensamento de Raul e de Freire, mas que ainda não havia uma bibliografia sobre isso. É isso que eu queria te dizer. Gisele acabou não conseguindo, né, Daniel? Porque não quero te desanimar, tá? Mas ela acabou, por questões pessoais dela, de vida também, ficando só com o pensamento, só, né? Mas trouxe o pensamento de Raul, mas é o projeto dela agora. Ela estava me dizendo que agora ela está fazendo isso. Depois da tese, ela está fazendo esse trabalho de colocar, então, encontro, né? Fazer esses dois pensadores grandiosos, profundamente esperançosos na humanidade, né? Que carregam uma esperança, e esse esperançar aí, né, freiriano, que eu vejo também em Raul, que é crítico, político, ético, antropológico. Todas essas questões, elas estão presentes tanto no pensamento de Freire como no pensamento de Raul. Então, eu acho que talvez pegar um fio ali já seria interessante, né? Um fio de reflexão, né, para fazer esse encontro. Mas acho que é sim, e é uma tarefa urgente, viu, Aline? Se tu conseguir trazer algumas questões, acho que vai ser muito bonito. Quero ler teu trabalho depois. Eu estava ouvindo, mas caiu a conexão, eu voltei aqui pelo celular. Tu estava no meu bem, lado esquerdo, desse o Daniel sumiu, agora tu estava no lado aqui embaixo. ainda bem que foi no finzinho aqui da atividade. Uhum. Gente, só vou. Mas eu estava ouvindo, mas eu não conseguia interagir. Só vou agradecer. A Gisele vai estar com a gente, ela está num afastamento sabático aí nesse momento, mas eu vou ministrar uma disciplina no mestrado, no próximo quadrimestre, e ela já disse que vem conversar com a gente sobre essa pesquisa que ela quer fazer no pós-doc. Vai ser muito Maravilha. bacana. Gente, vou agradecer muito, Magali. Obrigado, assim. Que gostoso te ouvir. Depois eu te mando a gravação, que você disse que te interessa também. E também o que surgir aqui na nossa continuidade de questões, eu colho ali uma impressão da turma e te mando também para a gente ter uma continuidade desse feedback. Mas, assim, muito obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo e pelo carinho todo aí da forma, né? O cuidado da apresentação. Obrigado de coração, assim, por mais essa interlocução. Eu que agradeço, Daniel, uma lindeza aí esse povo, assim, né, muito, muito potente mesmo, né, e certamente com essa trajetória que vocês constituíram já de reflexão e trazer o Raul, espero ter contribuído mais do que qualquer outra coisa, espero ter dado um gostinho de a vocês de continuar estudando, lendo, refletindo o Raul, porque eu acho que é um pensador aí que ainda tem muita coisa a se descobrir dele, né?
Então, agradeço muito, obrigado. E aguardo, sim, se tiver outras interlocuções, questões ainda, para a gente continuar conversando, trocando algumas ideias aí por mensagens, tá? Legal, muito obrigado. Boa noite, Magali. Boa Boa noite, noite, queridos. pessoal. Boa noite, obrigado. É.